Olá, saudações fraternais. O objetivo deste vídeo é falar sobre a leitura de livros por drag queens, em português, travesti, para as crianças nas bibliotecas. Falar sobre a proibição de leitura de livros cristãos nas bibliotecas e o que fazer sobre este tema e outros equivalentes. A estrutura do vídeo será: eu apresentarei primeiro os fatos, para que vocês verifiquem que não se trata de uma teoria da conspiração. E depois tiraremos as nossas conclusões. O que está acontecendo? Como vocês podem perceber, indivíduos do sexo masculino, vestindo com estas roupas femininas extravagantes, estão aqui apresentando livros, leituras nas bibliotecas. Temos este outro indivíduo aqui segurando o livro e os pais sentados com as suas crianças lendo o livro. Este outro aqui, estes dois indivíduos segurando este livro. E como vocês podem perceber, as letras com as cores do arco-íris. Ora, o que está sendo apresentado para essas crianças? São livros de astronomia, biologia, gramática, matemática? Não. São livros de ideologia, neutralidade de gênero, na qual é transmitido a ideia que o ser não é binário. Macho, fêmea, mulher, homem. Que sim, a criatura escolhe a sua orientação sexual baseada em influências sociopsicológicas e que o pai e a mãe devem educar as suas crianças de maneira neutra, isto é, sem esta ou aquela orientação, para que a criança escolha a sua própria orientação sexual. Mas vemos que, através da indução que esses livros levam a criança a considerar, nem isto está sendo respeitado, porque a criança feminina é induzida a ser do sexo masculino e vice-versa. Temos aqui um outro drag queen, sempre na presença das crianças. E após a apresentação, fotos com as crianças. E talvez lhe estranhe esse drag queen aqui com chifres. É porque alguns membros desta comunidade fazem parte também de uma religião chamada satanismo, adoradores de Satã. E vemos que as crianças acabam incorporando as cores com qualquer parafernália deste movimento. E o que aconteceu? Temos aqui este cidadão chamado Kirk Cameron, do lado dele aqui o Leonardo DiCaprio. Isto era um show da década de 90 chamado Growing Pains. E o Kirk Cameron, sendo muito cristão, decidiu escrever um livro cristão para ensinar às crianças valores ético-morais de como superar desafios na vida. Então, o título do livro é As You Grow, fazendo uma analogia com uma árvore. E o que aconteceu quando ele propôs fazer a leitura nas bibliotecas? Algumas bibliotecas recusaram o livro dele. E temos, então, esta situação. Os drag queens têm o direito de ler os livros para as crianças que a induzem-nas a escolher o sexo oposto como orientação sexual. E um livro cristão que está ensinando valores éticos morais é proibido. Então, o que fez o Kirk Cameron? Ele fez uma ação judicial, recorreu à justiça e ganhou, porque as bibliotecas são financiadas pelos pagadores de impostos. E as cidades na qual ele foi recusado, os moradores daquela cidade o queriam. Quem o não queria era a diretoria daquelas bibliotecas. E após ganhar a ação judicial, ele foi fazer a leitura. E o que ocorreu? Pessoas deste movimento compareceram para poder intimidar o Kirk Cameron e atrapalhar as pessoas presentes. Como vocês podem ver, várias famílias segurando suas crianças e aqui alguns membros desta religião Satã, junto com drag queens, segurando cartazes. Um desses cartazes dizia: será corajoso fazer crianças trans com medo? Ora, por que a leitura de um livro cristão ensinando valores éticos morais amedrontaria as crianças? É óbvio que isso não aconteceu em todas as bibliotecas. Ele foi muito bem recebido, sendo aplaudido efusivamente. Concomitantemente a esta situação, ocorre aqui nos Estados Unidos o mês de junho, chamado Orgulho Gay Mês. Não é 2 dias, não é uma semana, é todo um mês. E assim as lojas tentam atender uma demanda. E a Target, conhecida, creio, no Brasil como Target, mas em inglês é Target, colocou todo um display, uma amostra de produtos voltado para
esta comunidade, mas de uma maneira tão incisiva, com os produtos voltados para as crianças, que despertou a revolta em muitos pais. Então, temos aqui a mostra de alguns dos produtos. Está aqui no website. Temos esse livro chamado Bye Bye Binário. Uma criança empurrando a cor direita, empurrando a cor rosa ou empurrando a cor azul. E a parte do meio é cinzenta. Isto é, a ideia de que a sexualidade ela não é bipolar, masculina ou feminina, e sim que apresenta um leque de possibilidades. Veja que o livro é para criança, está na capa um bebê. Se você é adulto e é assim que você pensa, é do seu direito. A nossa proposta é sempre de respeitar aqueles que pensam diferente. Agora, doutrinar os indivíduos, principalmente as crianças, para que cheguem às mesmas conclusões, aí que está havendo uma invasão do livre-arbítrio. Temos aqui uma outra criança vestida com as cores do orgulho. Esta outra camiseta com uma indicação que amor é amor e duas crianças. É uma frase sequestrada pelo movimento. Aqui temos um bebê. Não é a loja Target, é uma outra loja, mas para vocês verem como está a situação. Um bebê dizendo que eu sou gay. Então, veja que eu não sou hétero, eu sou gay. Um bebê que não consegue nem comer por conta própria, com esses dizeres, como se ele pudesse tomar esta decisão. É um adulto que vestiu o bebê com essa roupa. Meninos gostam de meninos, eu nasci gay, vamos proteger os direitos das crianças. E no Target apresentou aqui este maiô para meninas. Meninas, não necessariamente. Meninos que estão se identificando como meninas, e na parte aonde vai a vagina, está aqui a frase tuck friendly, isto é, o menino que está querendo ser uma menina pode colocar de uma maneira confortável o seu pênis e o testículo para esconder dentro deste maiô. Então tudo isso foi muito revoltante e houve aí um boicote por parte de muitos compradores. E em apenas uma semana, a Target perdeu 11,8 bilhões de dólares em compra. Falemos então sobre o que fazer. Primeiro, não associe todas as pessoas que você conhece que estão no relacionamento homoafetivo com este movimento. Isto seria um crime de lesa consciência, porque há muitos indivíduos que estão no relacionamento homoafetivo de uma maneira relativamente equilibrada, e digo relativamente porque todos nós ingressados no planeta Terra, que é uma escola, estamos em relacionamentos relativamente equilibrados. E esses indivíduos em relacionamentos homoafetivos, eles não concordam com esta situação. Travamos da amizade com um amigo que está casado há muitos anos, e ele nos disse, tão constrangido, que antigamente, há muitos anos, o marido ficou doente, ele foi no hospital e a enfermeira disse: afirme que você é o seu irmão para que você possa ficar aqui durante a noite. Mas com o avanço da legislação nesse sentido, os homens em relacionamentos homoafetivos, tanto quanto as mulheres, ganharam o direito do casamento, da união civil. E ele, então, mais uma situação no qual o marido foi hospitalizado, ele pôde dizer, eu sou o marido dele, quero ficar com ele no quarto. E pôde ficar. E ele me disse de uma maneira tão constrangida que pessoas como estas que vocês viram aí, que estão fazendo leitura para criança, a loja em si, estão prejudicando a imagem de todas as pessoas que estão relacionadas no movimento, num relacionamento homoafetivo, porque parece que todos concordam com isto. Isto é uma grande mentira. Não faça esse crime de associar a todos com este movimento. Segundo, saia da bolha. Os indivíduos que estão no protestantismo, no judaísmo, no islamismo, no catolicismo, no espiritismo, ficam nos centros espíritas, nas sinagogas, nas mesquitas, nos templos, nas igrejas, fechados, enclausurados, vivendo uma realidade paralela. E isto é muito prejudicial porque esta situação chega na casa de todos nós, e se nós não estivermos nem informados sobre o assunto, estaremos totalmente desequipados para lidar com o assunto. Informe-se o mais rápido possível.
Terceiro, aprenda a descobrir os sofismas. Estas pessoas que divulgam a tese da neutralidade de gênero, doutrinando as mentes infantis, como vocês podem perceber, tem sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira com aparência de verdade. E a maneira eficaz de falar uma mentira é colocar várias verdades e embutir 2, 3 mentiras. Então se fala, aceite o seu filho trans, porque é melhor do que um filho hétero morto pelo suicídio, que se a criança não tiver a sua identidade afirmada, entrará em depressão, coisas do tipo. E nós que estamos na área da saúde mental, sabemos das estatísticas que a saúde mental das crianças tem piorado em função destas teses e não melhorado. Se houve uma correlação de o avanço destas ideias e crianças que têm a sua saúde mental abaladas, é muito claro. Quarto, formule bem o seu argumento. Seja com quem você for conversar, primeiro apresente a sua crença que você não tem nada contra os indivíduos que estão em relacionamentos homoafetivos. O que você faz da sua vida sexual é da consciência de cada qual. O que estamos argumentando é a transformação da sociedade através de doutrinação sobre as mentes infantis, que não há nenhum respaldo que isto é saudável, nem científico, nem religioso. Nós estamos a favor da saúde mental das crianças e não estamos contra os adultos que optaram isto para a sua vida porque são adultos e o livre-arbítrio é da consciência de cada qual. Quinto, seja corajoso e não omisso. Há muitas pessoas que têm por preocupação agradar e fiquem calados, mesmo que não concordam com uma certa ideia. E isto é muito prejudicial porque seremos responsáveis, corresponsáveis pelas consequências da nossa omissão. Então, expor não é estar verbalmente atacando ninguém, e sim apresentar a sua crença de que isto é muito prejudicial para as crianças. Não entregue nas mãos de Deus. As pessoas têm um vício, principalmente quem está na religião, de dizer, está nas mãos de Deus. Oremos e vibremos e coloquemos nas mãos de Deus. Não. Isto é transferir para as mãos de Deus a responsabilidade que nos compete. E Deus não fará por nós aquilo que nos cabe fazer, porque Deus é o supremo professor do universo e o professor tem por objetivo ensinar, educar. Estamos ingressos no planeta Terra para desenvolver as virtudes intelecto-morais. E logo, estes desafios, eles são oportunidades de crescimento. Vamos fazer tudo ao nosso alcance em questão de literatura, de falas, de palestras, apresentar argumentos e depois que fizermos tudo, aí sim transferir para as mãos de Deus. Sétimo, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos? As pessoas que não concordaram com o que a Target fez, deixaram de comprar na Target. A Budweiser, a Bud Light, que é uma outra companhia de cerveja, fez algo semelhante e perdeu bilhões também, porque os homens ficaram revoltados que uma pessoa tomou as rédeas da propaganda para estar aí doutrinando as pessoas nesse sentido. Algumas pessoas me afirmam, Júlio, por que você toca nesse assunto? Meus amigos, eu estou na área da saúde mental, eu trabalho com famílias e com crianças, eu estou vendo a situação piorar. A nossa informação é de interesse público e vejo como sendo um dever, como vamos constatar aqui nesta pergunta. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Então, devemos respeitar a liberdade de consciência? É óbvio que sim. Mas, em nome desta liberdade, podemos permitir que as doutrinas perniciosas se propaguem? Não devemos conversar com estas pessoas para esclarecê-las? Qual é a resposta que obtemos? Certamente que podemos e até devemos. Isto é, nós temos o poder, a habilidade, podemos sim conversar com as pessoas para esclarecê-las sobre as doutrinas perniciosas e eu, do ponto de vista psicológico e religioso,
considero o que estão fazendo às crianças eminentemente pernicioso. Não só podemos, mas devemos. E o dever é uma obrigação. Toda obrigação, quando não cumprida, leva-nos a consequências desastrosas. E nós, que temos esclarecimento, seremos cobrados pela omissão. E por último, pergunta 582. Poder-se-á considerar como missão a paternidade? É uma pergunta interessantíssima. Ser pai, ser mãe é uma missão? E vamos constatar na resposta que é uma missão eminentemente importante, que tem por objetivo endireitar o caráter das crianças. Aquele que recebe de Deus, a filha ou filho, tem por obrigação preparar aquela criatura para a vida, endireitar o seu caráter. Então as pessoas dizem, Júlio, mas você não percebeu que não está sendo convidado para certos lugares para falar porque tem tocado muito sobre este assunto? Ora, o nosso critério para estar abordando este ou aquele assunto não é se eu estou agradando ou desagradando troianos, gregos e romanos, e sim aquilo que deve ser falado. Lamento se não estão me convidando. Por outro lado, estou em paz de consciência que eu, na condição de um psicoterapeuta e informado à luz do espiritismo sobre esses temas, estou expondo algo que, infelizmente, vejo que está sendo pouco falado. E, no entanto, as consciências infantis sendo assediadas por essa tese totalmente perturbadora. Agradeço a vocês pela atenção e até um próximo vídeo.